Eu quero ler a palavra de Deus aqui com base no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler o versículo 19, versículo 9 em diante. Primeiro Reis 19, do 9 em diante. E ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E só eu fiquei, e agora buscam a minha face para tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai para fora e põe-te neste mesmo monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento passou um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto passou um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, aí então veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto sobre a sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora buscam tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém e amém. Queridos irmãos, os irmãos sabem muito bem que nós estamos no mês de setembro, e que a Organização Mundial da Saúde, desde 2003, ela designou como o mês de setembro, sendo o mês do Setembro Amarelo, que é um mês em que se trabalha a conscientização e a prevenção ao suicídio. Provavelmente os irmãos aqui já devem ter tratado esse assunto neste mês, com os adolescentes, os jovens, com a igreja. Mas este é um mês em que se para falar sobre isso, sobre o suicídio. E uma das causas do suicídio é exatamente a depressão. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos alguns personagens que tiraram a própria vida por causa de um momento de muito terror, um momento de muita agonia, um momento de muita angústia. Por exemplo, a Bíblia fala de um personagem que ele é meio... ele vive um pouco no ostracismo bíblico, mas ele existe, que é chamado de Aitofel. E o Aitofel, depois de uma decepção pessoal, ele tirou a sua própria vida. A Bíblia fala ainda que o Saul, depois que ele perdeu a guerra lá no Monte Giboa para os filisteus, o Saul também tirou a própria vida. E a Bíblia fala daquele que é o clássico, que é o Judas Iscariotes, que depois de ter entregue Jesus, foi e se enforcou, tirando a própria vida. E às vezes a gente olha para a Bíblia e nós vemos pessoas que não chegaram a tanto,
mas que apesar de serem grandes servos de Deus, passaram por situações tão calamitosas, passaram por crises tão acentuadas, passaram por desertos tão áridos, que chegaram quase às vias de tirar a própria vida. E aqui eu quero citar dois personagens rapidinho. O primeiro deles é o profeta Jonas, que ficou desgostoso por causa de um ministério triunfante. Ele pregou na Assíria, os ninivitas receberam o Senhor, se arrependeram, Deus os perdoou, e como o Jonas era judeu e os ninivitas pressionavam os judeus, o Jonas ficou muito desgostoso com aquilo, e ele então pediu a própria morte. Nós não temos registros na Bíblia, é óbvio, que o Jonas tirou a vida, mas nós temos registro de que ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem carregado de talentos, um homem carregado de habilidades, mas que por causa de alguma fraqueza, por causa de um momento de amargura, pensou em tirar a própria vida. E ainda nós temos aqui esse profeta de Deus que se chama Elias, e os irmãos sabem muito bem do quilate de Elias, os irmãos sabem muito bem da envergadura de Elias. Elias, ele é a representação maior do ministério profético na antiga aliança. Se a gente for estudar a história de Elias, nós vamos saber que ele era judeu, que ele era da região de Gileade, ele era tisbita, ele era profeta de Deus, e ele reúne todos os grandes predicados e todas as grandes qualidades de um grande profeta de Deus. Ele realizou extraordinários milagres, ele purificou e santificou o território de Israel da idolatria, ele enfrentou adversários internos e externos, ele trabalhou com política internacional, um homem de fato e de verdade de uma envergadura extraordinária. Eu acho muito interessante que quando Jesus, lá em João 3, vai falar sobre os homens, ele diz que o maior homem nascido de mulher era João Batista. E na hora que Jesus vai no Monte da Transfiguração trazer para perto dele duas representações do Antigo Testamento, Jesus não escolheu Davi, por exemplo. Jesus também não escolheu o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. E Jesus não escolheu o profeta Eliseu, que nós sabemos que fez muitos mais milagres do que o próprio Elias. Mas Jesus escolheu trazer o Moisés representando a lei, e o ministério profético veterotestamentário foi representado por ninguém menos do que Elias. Elias é um homem extraordinário, Elias é glorioso. Dá para a gente fazer um seminário só sobre a biografia de Elias e como esse homem foi um homem significativo. Mas não obstante a sua grandeza, não obstante a sua nobreza, não obstante a tudo o que ele significava, ele também teve o seu vale de depressão, ele também teve a sua hora de luta, ele também teve o seu deserto árido, ele também atravessou pela sua própria cova dos leões, ele vivenciou a sua própria fornalha de fogo ardente, ele passou pela depressão. E é claro que nós não podemos aqui classificar Elias como deprimido, colocando Elias como aquele que preenche os requisitos de todas as formas de depressão. É óbvio que não, mas com certeza o que nós identificamos aqui é o indivíduo deprimido, é o indivíduo que está superado, é o indivíduo que está exaurido, é o indivíduo que está extenuado, é o indivíduo que desistiu da vida e pediu por 2 vezes para Deus tirar a sua vida, colocar um cabo na sua história, porque ele já não encontrava mais nenhum sentido para viver. Quando a gente olha para Elias e pensando nessa depressão de Elias, quais são as causas que nós podemos ponderar como sendo causas ensejadoras da depressão de Elias? Bom, a primeira delas é a ameaça que ele sofre de Jezabel.
após ele ter tido aquele poderoso confronto com os profetas de Baal e com os profetas de Azerá, 850 profetas, ele derrotou todos. Uma grande parte desses profetas foram mortos. O fogo de Deus desceu no Monte Carmelo. O povo gritou que só havia Deus de fato e de verdade. Mas no momento, após esta grande façanha de Elias, ele voltou para sua casa, para sua rotina, para o seu dia a dia, e ele escutou que a Jezabel, esposa de Acabe, estava à sua procura. E estava à sua procura porque ela era seguidora dos Baalins, estava à sua procura porque alguns profetas que ela financiava haviam sido mortos pelo povo por causa de Elias, e estava à sua procura porque ela queria dizimar todos os profetas genuinamente de Deus naquele tempo em Israel. Então ela o ameaça, e o Elias então ouve a ameaça vem para sua mente, a ameaça desce ao seu coração, e tomado de um medo desta grande e terrível ameaça, o Elias ele se deprime, e ele foge, e no meio da sua fuga, ele pede a morte, e ele quer desistir da vida. Uma das razões da depressão, uma das razões das nossas lutas, é exatamente quando nós nos deixamos tomar, quando nós nos deixamos vencer pelo medo. O medo, ele é terrível. O medo nos desumaniza, o medo nos fragmenta, o medo nos quebra, o medo nos apavora. É verdade que por um lado o medo nos protege, porque muitos males da vida a gente evita por causa do medo. Meu pai sempre dizia o seguinte: olha, Henrique, o homem tem que ter medo de alguma coisa, e é verdade, nós precisamos ter medo para que a gente não entre em qualquer tipo de demanda, não entre em qualquer tipo de conflito. O medo, ele tem o seu lado positivo, mas chega uma hora que o medo, ele toma proporções, ele toma medidas que vão para além da lógica, vão para além da razoabilidade, vão para além daquilo que é sensível, vão para além daquilo que é racional. E foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias. O Elias ficou tomado de medo. Talvez você esteja aqui me ouvindo esta noite e você também traga consigo seus temores, seja o temor de alguma ameaça que você recebeu por causa da sua vida, seja algum problema que você está enfrentando, seja medo quanto ao futuro, de que você não sabe o que vai acontecer, isso causa em você uma amargura, seja quanto ao passado, com medo de que as coisas do passado venham à tona e aquilo vai trazer para você uma situação muito constrangedora. Não importa, se você está com medo, talvez a sua história se identifique com a história do profeta Elias, esse grande homem de Deus. Não se sinta apequenado, não se sinta diminuído, não se sinta menos crente, não se sinta menos filho de Deus, não se sinta menos escolhido por Deus, menos chamado por Deus, porque você tem medo, pois um homem da envergadura de Elias também se sentiu apavorado, amedrontado, acovardado diante da ameaça da rainha Jezabel. Uma segunda razão, uma segunda causa aqui, com certeza, é a sua exaustão física e emocional. O Elias, ele havia realizado grandes feitos. Sabe o que significa a palavra tisbita? A palavra tisbita, ela vem de uma cidade, que é a cidade de Tisbé, lá na região de Gileade. E a expressão tisbita significa aquele que tem pés ligeiros, aquele que corre muito, aquele que tem um ministério veloz. Quando nós corremos muito, nós também nos exaurimos. E o Elias, quando a gente olha para ele, a gente vê o profeta sempre correndo. Ele está correndo para fazer milagre, ele está correndo para falar com Acabe, ele está correndo para enfrentar os profetas, ele está correndo para colocar outros profetas no lugar dele, ele está correndo com a escola de profetas, ele está correndo de um lado para outro, ele não para.
E aí, diante dos seus muitos afazeres, chega um momento que ele entra num colapso e ele chega à exaustão. A exaustão emocional e a exaustão física. Nós também, diante dos nossos estresses, diante da nossa correria, diante dos nossos afazeres, quantos compromissos nós temos no dia, quantos compromissos nós temos na semana. Esses dias eu estava ouvindo um pregador lá da nossa igreja e ele estava contando uma coisa interessante. Ele estava dizendo que ele teve um período na vida dele tão difícil profissionalmente, que ele ficava orando para o culto de domingo durar mais horas. Por quê? Porque quando o culto acabava, ele tinha que voltar para a triste realidade dele, e aquilo lhe maculava, aquilo lhe angustiava de forma severa. E é verdade. Se a gente olhar, por exemplo, para aqueles que estudam, 5 horas da manhã acordam, né? Aí tomam um banho, aí vão comer alguma coisa, se trocar, 7 horas tem que estar na escola, e aí vão estudar ali até 4 horas da tarde, sei lá, depois vem para casa, já se organizam, vão para algum curso, etc, etc. Quando vê, a semana passou, o mês passou, o ano passou, e a exaustão vai se acumulando. E se a gente olhar para nós adultos aqui, nós adultos temos uma vida muito mais acirrada ainda, porque acorda cedo, aí vai para o trabalho, aí leva filho na escola, aí vem, aí tem os compromissos de mercado, tem o compromisso de rua, tem a igreja, tem os afazeres, tem a visita com a família, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem os problemas inesperados. Quando você vê, o dia já passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou, e você vai acumulando canseira. Hoje nós falamos muito, quando a gente conversa sobre o ramo do direito, a respeito da síndrome, né, de burnout. O que é a síndrome de burnout? É uma exaustão, é uma estafa, é quando o indivíduo ele não aguenta mais, é quando ele está exaurido, extenuado, superado, vencido realmente. Então, o Elias, ele tem relação conosco. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você também se sinta cansado, cansado no seu corpo, cansado na sua mente, cansado na sua alma, cansado no seu espírito. Não se sinta menos crente, não se sinta menos salvo, não se sinta menos eleito, não se sinta menos homem de Deus e mulher de Deus por causa da sua extenuação, pois Elias, um homem de uma envergadura extraordinária, estava extenuado e exausto também. No ministério a gente se exaure também. Não pensem os irmãos que a vida do ministério é uma vida fácil, não é não. É uma vida difícil. Pense no domingo do pastor que acompanha a igreja de perto. Ele acorda cedo, vem para a consagração, depois ele fica para a escola dominical, aí tem os ensaios, aí ele vai fazer visita, aí ele chega em casa 3 horas da tarde, toma um banho, come alguma coisa, né? Não consegue descansar nem 2 minutos, já tem que chegar na igreja. Aí quando termina o culto, alguns irmãos querem tratar de problemas, departamentos, etc, vai para casa 10 horas, vai dormir 5 horas da manhã, está no batente, aí vai. Então, mesmo no ministério, mesmo na nossa vida profissional, estudantil, educacional, seja como for, traz exaustão para nós. Então, talvez você esteja aqui e você se sinta exausto. Saiba, você é um homem comum, servo de Deus. Você é uma mulher comum, uma serva de Deus. A sua história tem relação com a história de Elias. Uma outra coisa é que Elias, ele teve um sentimento de solidão. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu desamparado. Se a gente parar para meditar nesses versículos que eu acabei de ler, nós vamos perceber que por 2 vezes ele reclama dessa solidão diante de Deus. Ele fala para Deus que ele é um solitário. Ele fala para Deus que ele é um guerreiro solitário, que ele briga sozinho, que ele está no fronte sozinho, que ele está no combate sozinho. E por 2 vezes Deus tem que lembrar para ele: você não está sozinho, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, porque Deus sempre tem os seus remanescentes. Aleluia. Mas essa sensação de solidão é uma sensação muito terrível. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, e a pesquisa diz o seguinte: que o povo brasileiro, foram pesquisados 28 países, e no Brasil foram ouvidas cerca de 1.000 pessoas espalhadas nas regiões, e estas 1.000 pessoas trouxeram o seguinte: 50% dos brasileiros
50% dos brasileiros acreditam que não são solitários, mas 50% dos entrevistados disseram que em algum momento sentem essa sensação de solidão. E a solidão, ela é um sentimento. E isso não tem nada a ver com riqueza, com pobreza, não tem nada a ver com intelectualidade ou com uma vida estudantil módica, não tem nada a ver com ser homem de Deus ou com não ser homem de Deus. Isso é um sentimento que às vezes o indivíduo se sente só mesmo estando na multidão. O Elias, ele teve essa sensação. Ele tinha 7.000 lá, mas ele se sentia solitário. Talvez você esteja aqui também e você se sinta solitário. Solitário dentro da sua casa, solitário no seu departamento aí, na sua igreja, no seu trabalho. Talvez você se sinta também solitário nas suas lutas, nos seus enfrentamentos, nas cargas que você leva. Saiba de uma coisa: o fato de se sentir solitário não significa que você não tem a presença de Deus, não significa que você não tem a unção de Deus, porque Elias aqui é um dos maiores vultos da antiga aliança, mas ainda assim, mesmo esse homem poderoso de Deus, ele se sentiu solitário. O próprio Senhor Jesus se sentiu solitário, quando ele vai falar lá no Getsemane: vocês não podem velar 1 hora comigo, eu estou só. O próprio apóstolo São Paulo se sentiu solitário, quando lá em a segunda carta a Timóteo, ele vai falar: eu estou só, vem ter comigo, passa na casa de Carpo e traz meus livros, os pergaminhos e a minha capa. Veja, Paulo fala: eu estou só. O João, quando ele vai escrever o Apocalipse, ele diz que na ilha de Patmos ele se sentiu só. Então, grandes homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, com a vida no altar, gente comprometida com o Evangelho, pode também ser solapada por esse sentimento terrível que é o sentimento da solidão. O Elias, ele é um homem que se sente solitário, e por causa disso ele desenvolve essa agonia e essa depressão. Quais são os sintomas? Quais são os efeitos da depressão de Elias? Por que a gente pode perceber ele com essas características depressivas? Quais são os efeitos da depressão de Elias? Primeiro, ele foge. Elias fugiu e se isolou no deserto, buscando com isso escapar dos seus problemas. Aqui nós temos uma evidência da depressão de Elias. É essa fuga da realidade, essa fuga dos problemas, essa fuga das pessoas, essa fuga dos confrontos, essa fuga, aleluia, não quer encontrar, não quer atender o telefone, não quer ver, não quer sair. Por que não? Porque está deprimido, e é próprio daquele que está envolvido nisso, esse desejo de fugir para a solidão, fugir para o isolamento, fugir para o lugar da ausência de contatos. Um dia eu estava lendo um comentarista e eu me encantei com ele, quando ele fala que o Elias, ele fica observando, tentando encontrar Deus nos barulhos. Ele tenta encontrar Deus nas pedras, tenta encontrar Deus nos ventos, tenta encontrar Deus no fogo. São elementos que fazem muito barulho, muito rugido. E aí ele tenta encontrar Deus. Mas onde está Deus? Deus está na calmaria, Deus está no silêncio, Deus está na quietude, e Deus trabalha na quietude. Nós não podemos ignorar isso. Às vezes também, aleluia, glória a Deus, às vezes também nós fugimos, não no sentido de fugir de forma geográfica, saindo de casa, indo viajar, etc. Nem todos têm essa oportunidade, mas às vezes a gente foge da nossa realidade, aleluia, aumentando os sons ao nosso redor. Você já vê aquela pessoa com o som do carro no último volume? Aquilo ali pode denunciar uma tentativa de fuga, quer fugir dos próprios pensamentos, não quer, aleluia, que os pensamentos aflorem, que as ideias venham, que as falas e as opiniões venham, então se refugia nos muitos barulhos. Gente que procura muita festa, já viu gente que só vive de festa, festa, festa e festa? Por quê? Porque tem medo desse momento de quietude, tem medo de ouvir os próprios pensamentos, as próprias emoções, de ouvir aquilo que grita no coração e na alma. O Elias, ele está em fuga, ele está correndo. Você já se sentiu assim também? Correndo? Você não quer encontrar determinada pessoa? Você não quer atender o telefone?
você não quer ir em determinado lugar. Por quê? Porque você está fugindo. Você liga o rádio bem alto para ouvir a música bem alto. Por quê? Não é porque você quer ficar preso nos seus pensamentos, é porque você não quer deixar que algumas vozes que precisam ser trabalhadas e ouvidas, né, e tratadas dentro de você não quer tratar. Então você afugenta estas vozes, se concentrando ali, né, às vezes no som alto, às vezes no remédio. Quantas pessoas não querem enfrentar a realidade e ficam se drogando, tomam remédio de manhã, o médico já disse, você não tem nada, você não precisa tomar remédio, mas a pessoa continua tomando remédio. Aquilo é uma forma de fuga da realidade. Outras pessoas vão se embriagar, outras vão entrar nas drogas ilícitas, seja como for, são fugas. Nós também às vezes fugimos de pessoas, fugimos de lugares, fugimos de problemas, fugimos do nosso próprio interior, porque nós não queremos ser confrontados. Esse é um sintoma, essa é uma evidência da depressão de Elias. A outra evidência, o outro efeito, é o pedido que ele faz de morte. Ele pede a Deus para que Deus tire a sua vida. Ele está num profundo desespero, ele está numa profunda agonia, ele está num desejo de retirar a própria vida. Tem um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, e o Émile Durkheim, ele fala a respeito de alguns tipos de suicídio, e ele fala de um suicídio que é o suicídio altruísta, que é aquele em que a pessoa morre para dar a vida em favor de outros. Esse é um suicídio altruísta. Ele fala de um suicídio que é aquele suicídio onde a pessoa, ela é uma pessoa que ela está vivendo um momento de angústia, um momento de aflição tão grande, que aí essa pessoa, ela quer fugir, ela quer a fuga, ela quer sair, ela não quer enfrentar nada, ela não quer ser confrontada com nada, e aí ela pede a morte. É isso que está acontecendo com Elias. O Elias pede para Deus, ele não pede para o sacerdote, ele não pede para outro profeta, ele pede a Deus: Senhor, tira a minha vida, Senhor, acaba com a minha vida, acaba com a minha história, não tem mais motivo para viver. Ele está deprimido. E a outra coisa, o terceiro sintoma, é que ele tem uma sensação de inutilidade e de ausência de propósito na vida dele. Ele se sente inútil, ele se sente sem propósito, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu infértil, improdutivo, ele se sentiu incapaz. É muito interessante que esse homem vultuoso, de feitos extraordinários, chega num momento desse daqui, que ele vai para dentro da caverna. E por quê? Porque ele não se sente produtivo, ele não sente que a sua mente produz, ele não sente que as suas palavras geram, ele não sente que as suas mãos, aleluia, conseguem fazer prosperar, ele não sente que a sua presença significa, ele não sente que a sua presença transforma, que o seu conselho transforma. Ele se sente inútil, inutilizado, ele se sente um indivíduo impróprio, inapto, ele se sente extremamente improdutivo. Quantas vezes nós também deparamos com estas hibernações na vida? Tem fases na vida que a gente está produzindo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, as coisas estão dando certo, tudo está acontecendo a mil maravilhas, e a gente vai como um trator, a gente vai como uma locomotiva, há uma força em nós, há um arrojo em nós, aleluia, há uma expressão em nós, e tudo que a gente põe a mão vai dando certo, dá tudo certo e tudo fica bem. Mas tem também essas estações de estiagem na vida, essas estações invernais na vida, e estas estações são muito difíceis, porque são estações onde a gente não vê produção, onde a gente não é procurado, onde as pessoas não batem a nossa porta, onde não pedem a nossa opinião, onde não perguntam para nós o que elas devem fazer, porque a nossa opinião não serve para nada, ou a nossa opinião não é uma opinião significativa. Então, quando nós estamos vivendo esses momentos de precipitação, esse Jordão da nossa vida, a gente também se sente como Elias. E talvez você esteja aqui e você olhe para a sua trajetória, você olhe para a sua vida, você olhe para aquilo que você já fez, e você diga assim: meu Deus do céu, eu estou tão improdutivo, eu estou tão incapaz, né? Saiba, isso não tem nada a ver com a sua fé.
Aleluia, porque um homem extraordinário como Elias, ele também em um momento da sua vida ele se sentiu inútil. Ele se sentiu também despreparado, ele se sentiu também superado, ele se sentiu também obsoleto. Isso é comum, isso não é porque você é um homem que não está orando, isso não significa que você não esteja jejuando, ou não esteja lendo a Bíblia, ou não esteja frequentando a igreja, ou não esteja lutando contra isso. Não! Essa é uma realidade que às vezes se instala, essa é uma realidade que às vezes se apresenta, e pode se apresentar tanto, aleluia, no profeta Jonas, que converte uma nação inteira, como no profeta Elias, que purifica uma nação inteira. Não importa, todos nós podemos passar por estes vales, por estes momentos difíceis, mas nesse momento cruento da vida do profeta, o que a gente lê aqui nesse texto? A gente lê Deus agindo em favor dele. Aleluias, glória a Deus. Quando Deus nos vê em nossas depressões, quando Deus nos vê em nossos estresses, quando Deus nos vê em nossos colapsos, Deus não aponta o dedo e fica buscando causa. Deus não aponta o dedo e fica nos acusando. Não! Deus não é déspota, Deus não é tirano. Deus, ele não quebra, aleluia, e não torce a cana quebrada, e ele não apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, ele pega a cana quebrada e ele vai consertando e ajeitando a cana quebrada. Ele pega o pavio que fumega, quando ele está ali quase que apagado, ele coloca a sua mão e ele vai soprando com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia, aleluia, com muita gentileza, com muito zelo, com muito cuidado, até que surja fogo de novo. E quando é fogo, Deus vai alimentando aquele fogo, e vai fortalecendo, e vai restaurando aquele pavio, para que ele volte a ser candeia, e passe a iluminar novamente. Deus olha para você essa noite aqui, aleluia, não como os homens olham, porque os homens nos olham com base naquilo que produzimos, os homens nos olham com base naquilo que damos para eles de lucros, os homens nos olham com base nos nossos resultados, e se os resultados forem eficazes, você serve, se os resultados forem ineficazes, você não serve. É assim que é a relação humana. Mas nós não estamos aqui diante de homens, nós estamos aqui diante de Deus. Aleluia. Deus tem uma forma diferente de agir. Deus tem uma forma nova de agir. Aleluia. Ele está colocando a mão sobre você esta noite. Ele está soprando do seu espírito sobre você esta noite. Ele está reacendendo essa chama esta noite. E Ele está dizendo: eu vou levantar você. Aleluia. Eu vou exaltar você. E eu vou fazer você produzir para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão aí, pega na mão dessa figura abençoada aí. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, né? Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não é falso, não deve, não vai pedir dinheiro emprestado, olha para ele aí, em nome de Jesus, e diga para ele aí, diga aqui, você não vale pelo que você produz, você vale por quem você é. Você é filho de Deus, e você é alvo do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uramacandaramai. Aleluia, aleluia. Deus não deixou o profeta Jonas morrer na sua depressão. Deus não deixou o profeta Elias morrer na sua depressão, não. Deus restaurou Elias. Deus vai restaurar você. Essa noite aqui é uma noite de restauração, viu? Os irmãos estão aí também. É uma noite de restauração para você. Deus está restaurando o seu corpo. Aleluia. Ele está agindo no seu fígado, no seu pâncreas, nos seus rins. Ele está agindo agora nos seus pulmões, no seu coração. Ele está agindo agora nas vias respiratórias, nas vias sanguíneas. Ele está agindo nos nervos, nos tendões. Ele está dizendo: eu estou restaurando essa noite. É uma noite de restauração. Urabacandaramachura, mas Deus tem restauração para você. Restauração física. Ele tem restauração emocional para você.
Ele entra agora, aleluia, nas suas emoções. Ele entra agora na sua intelecção. Ele entra agora na sua capacidade de arrazoamento. Ele entra agora na sua racionalidade, na sua criatividade, na sua intenção, na sua moral. Ele entra agora na sua intuição, na sua intenção. Ele entra agora no seu sentimento. E ele diz: eu vou restaurar você de dentro para fora. Lamacandaramahai. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. Nós somos o santuário e a morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Logo ela não será abalada, porque Deus a ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embravecem, os reinos se movem, tudo, aleluias, ao derredor se agita, mas ele levanta a sua voz, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ele diz: é noite de restauração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque é noite de restauração. Deus vai restaurar você em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua memória. Aleluia. Muita gente tem perdido a memória no período pós-pandêmico, mas Deus vai restaurar a sua memória. Deus vai restaurar as suas sinapses mentais. Aleluia. Acredite, Deus, quando vê o servo dele aflito e amargurado, Deus, ele não quebra, aleluia, a cana moída. Ele também não apaga o pavio que fumega. Ele restaura. E ele restaurou o profeta Elias. E como é que Deus restaurou o profeta Elias? Primeiro, Deus restaurou o profeta Elias em primeiro lugar, entrando com providência na vida dele. Eu acho muito bonito isso aqui. Deus, ele provê para o Elias. Em primeiro lugar, Deus manda corvos. Aí o Elias come. Depois Deus manda a viúva de Serepta. Aí o Elias come. Aí Deus vai e manda o anjo. E o Elias come. Só que quando ele recebeu dos corvos, da viúva de Serepta e dos anjos, ele voltou a dormir. Aí Deus falou: bom, não tem jeito, eu mesmo vou ter que resolver essa parada aí. Eu já mandei corvo lá, não resolveu. Eu já mandei anjo lá, não resolveu. Eu já mandei lá uma mulher abençoadíssima lá, não resolveu. Então não tem problema, eu vou atrás desse camarada e eu vou restaurá-lo. E o Senhor veio, aleluia. E o último banquete de Elias não foi servido por corvos, não foi servido por anjos e não foi servido por homens, mas foi servido pelo próprio Deus. Aleluias. A Serepta, a mulher de Serepta, alimentou o seu corpo. Os anjos alimentaram o seu corpo. Também os corvos alimentaram o seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma, somente a presença de Deus e a graça de Deus para alimentar. Há uma mesa posta aqui esta noite. Se você quiser, você pode ficar fora desse banquete, mas se você quiser, você pode puxar um lugar, aleluia, na mesa e se assentar. E Deus diz: coma e beba gratuitamente, porque eu vou saciar a tua sede, eu vou matar a tua fome, e eu vou entrar com providência na sua vida. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra para você. Assim diz o Senhor para você: igreja minha, levanta a cabeça, anima o coração, alegra a alma, porque eu estou abrindo as janelas dos céus e eu estou enviando uma grande e maravilhosa providência, uma providência impactante. Eu suprirei as necessidades, eu estou enviando um grande escape, uma grande providência. Você que acredita, levanta mais alta a mão, levanta a face, levanta a voz e enche essa casa de glória. Dê o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu não sei de onde vai vir não, mas vai ter uma providência de Deus aí. Aleluia. Eu nunca canso de contar essa história. Eu estava com a Mônica e a gente, né, eu não estava assim trabalhando na época, desempregado, uma luta tremenda, e a gente estava
Era dia de Páscoa, domingo de Páscoa. E cheguei em casa depois da escola dominical e não tinha chocolate não pra gente, nem Tizioli, nem moranguete. O negócio estava feio mesmo. E aí eu peguei, cheguei em casa, a gente ficou por ali, a Mônica fez a comida e tal. E assim, vivendo um momento de muita escassez mesmo. Daqui a pouco, o que aconteceu? A minha filha chegou para mim e disse: pai, eu quero chocolate. E eu falei: bom, não tem chocolate. E você fala ali, mas o seu coração dói muito, porque você é homem, você é o provedor. E quando a gente está nessa posição, a gente se amargura muito. Isso era mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde. Eu entrei no banheiro e eu fui chorar. Fiz uma oração e Deus falou comigo, igual Ele falou agora aqui, que Ele vai entrar com providência. Deus falou comigo naquele banheiro ali. E eu saí, fiquei sentado ali. Quando deu por volta de umas 3h30, 4 horas, bateram lá na porta de casa. A gente desceu. Quando a minha esposa subiu, né, ela falou assim: é fulana de tal que está aí. Quem que era? Uma amiga dela que veio lá da Europa. Veio da onde? Veio de Genebra, na Suíça. Ela é daqui, ó, daqui de Santa Terezinha, mas ela passou num concurso para advogada da ONU e foi levada para lá e casou com um alemão, ficou trabalhando lá na ONU, em Genebra, trabalha por lá. E ela tinha vindo visitar. E quando ela chegou ali, ela bateu palma, a Mônica desceu. Eu falei: meu Deus, a casa desorganizada, sabe aquele negócio? Casa tudo desorganizada, a gente foi escondendo, arrumando a casa. Daqui a pouco ela entrou. Aí quando ela entrou, o marido dela e os filhos, e falou assim: ô Mônica, aí a gente fez uma oração, tá? Depois ela falou assim: ô Mônica, eu vou falar uma coisa para você. A situação é a seguinte, ó. Eu fiz uma compra lá no Walmart maravilhosa e eu trouxe muitos chocolates suíços, Mônica, muito chocolate. Só que deixa eu falar uma coisa para você: isso aqui tudo não viria para sua casa. Isso daqui era para nossa família que ia se reunir no sítio. Só que agora eu estou indo para lá e desmarcaram e simplesmente eu não tenho aonde levar isso aqui. Vocês recebem, vocês aceitam, Mônica? Você não se sente humilhada, não? Você não vai se sentir humilhada, não? Aí a Mônica falou: o que você acha aí? Eu falei: amém, é de Deus. Eu sei que quando deu 5 horas, nós estávamos sentados na nossa mesa, comendo chocolate europeu, que Deus provê. Eu não sei de onde Deus vai mandar, mas eu quero deixar essa palavra. Assim como Deus cuidou do profeta Elias, Deus vai cuidar de você. É uma grande provisão de Deus chegando. Há uma grande providência de Deus chegando. Deus vai cuidar de você. Fala para esse irmão: me participa dessa bênção. Diga: me participa dessa bênção. Não deixa eu de fora, não. Segundo lugar, como é que Deus restaura o profeta Elias? Segundo lugar, Deus restaura, dando para Elias a oportunidade de ser cheio da sua presença. A presença de Deus, irmãos, ela nos sara. Às vezes, é claro, a gente tem que procurar o psiquiatra, às vezes tem que procurar o psicólogo, às vezes nós precisamos, né, de medicamentos, mas acima de tudo isso, a presença de Deus nos restaura. O Elias, ele estava cheio de homens, ele estava cheio de anjos, ele estava cheio até de fenômenos da natureza, mas nada disso satisfazia. Aí Deus falou: o que o Elias está precisando é ser revestido do meu poder, é ser tomado pela minha glória, é ser cheio do meu espírito, é ter um encontro com a minha presença. Aleluia, glória a Deus. Pode ver, eu não sei se você já teve aquele dia assim, que o Senhor te encheu mesmo, sabe? Como dizem aí os pentecostais, os canelas de fogo, né? Encheu até a tampa. Já teve aquela situação assim, de você falar em línguas mesmo? Aquele dia, quando aconteceu isso, nenhum problema importou mais, nenhuma luta mais importou. E não porque a gente se escondeu atrás disso, mas porque a presença de Deus nos trouxe a certeza de que Ele está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, a gente pode descansar em paz.